Nájila, 8 de dezembro de 2020. As missões dos espíritos encarnados. Bom dia, irmãos. É muita alegria por estarmos juntos novamente e hoje para tratar de uma proposta para todos nós no sentido de fazermos um olhar profundo, carinhoso com relação à vigiliatura, incluindo a caminhada para dentro de nós, portanto, a prática da prece, da meditação, da reflexão, para nos encontrarmos profundamente e enxergando-nos, encontrar o que já fizemos de autoconhecimento, atualizá-lo através dos dados que fomos amealhando até o momento presente e, nesses encontros interiores, nos reconhecer como missionários, reconhecendo a todos os demais entes do universo como missionários. E assim sendo, nos enxergando como aprendizes e mestres de nós mesmos, que é o que nós somos, assim como aprendizes e mestres de tudo e de todos no universo que nos envolve, nessa condição de aprendizes, no convívio com qualquer ente, com qualquer sujeito que surja no nosso caminho, aproveitarmos a oportunidade do crescimento cognoscional, moral e espiritual. Aproveitarmos essa grande oportunidade de evolução que estamos tendo com aquele ente, mesmo que para os padrões materialistas, que é de julgar o outro como bom ou ruim, esse ente seja julgado como ruim. Ele é uma oportunidade de crescimento para nós. Na verdade, o que nós precisamos cuidadosamente é mediar bem as relações que fazemos com todos os sujeitos com os quais nos deparamos. Uma vez que um dos grandes vieses missionários durante a nossa caminhada na Terra, assim como no polissistema espiritual, porque os espíritos continuam desencarnados na força interativa, na comunicação com todos, no trabalho profícuo de relacionar-se com todos, estaremos aprendendo e ensinando como espíritos, encarnados ou desencarnados, em qualquer instância, em qualquer circunstância, estando nós aqui na Terra ou no polissistema espiritual. Nós vamos então aí deduzindo que nós poderemos, através de nossas escolhas, até nos ausentar de várias frentes missionárias, até mesmo por aquilo ser conveniente naquele projeto encarnatório. Eu posso, nesse projeto encarnatório, ser missionária na área da engenharia, e o outro é missionário na área da limpeza das casas, dos domicílios, para que todos tenham ali qualidade de vida, de higiene, etc. O outro é missionário, escolheu ser missionário limpando as ruas, tornando as ruas locais de higiene para todos terem qualidade de vida ao transitar por ali. O outro é missionário na medicina, na pesquisa, no desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, etc. E priorizaram esse trabalho nessa encarnação, onde nós ali vamos recolhendo elementos e construindo nosso acervo para, quem sabe, numa próxima encarnação já podermos escolher um outro viés missionário. Então nós vemos como que na dinâmica reencarnatória nós podemos priorizar frentes missionárias na nossa vida. Uma delas nós não teremos como priorizar, é a frente missionária do encontro e do se dar bem nos encontros, do usar os encontros para ensinar e aprender, portanto, ensinar e aprender evolucionariamente de forma positiva, proativa, porque esse é o viés do qual nenhum de nós vai poder fazer a escolha de se ausentar. Fazendo essa visão de que o encontro é um viés missionário,
do qual nós não temos como abrir mão, nós não temos como postergar, nós teremos que fazer algumas perguntas promocionais a nós mesmos no caminhar aqui. Por exemplo, perguntar a nós mesmos, na condição de mestre e aprendiz, como devo me comportar diante deste indivíduo em relação ao quesito em questão neste momento. Na presentificação ali, nos perguntar para tomarmos a melhor decisão. Uma outra pergunta é: qual é meu papel? Quais são meus deveres? Enfim, o que eu devo fazer aqui agora? E o que eu devo já planejar para instantes seguintes, para estruturar a minha caminhada no futuro imediato. E daí imediatamente nós nos perguntarmos, na força dos encontros, que são forças de trabalho, que legado quero levar dessa experiência e que legado eu quero deixar. Por exemplo, com relação à temática que nós viemos trabalhando, que é da obsessão e desobsessão, nós nos perguntarmos: há mesmo um espírito que não eu mesmo se manifestando através de mim aqui, agora? Há mesmo? E aí imediatamente nos perguntar: como devo administrar este relacionamento de tamanha intimidade? Todos nós sabemos que o médium encarnado não se ausenta no momento de uma manifestação espiritual, que o espírito desencarnado está ali compartilhando o campo eletromagnético e compartilhando das funções orgânicas do médium encarnado. Mas o médium encarnado não se ausenta, ele não perde sua consciência. Portanto, ele é ator e ele administra-se no processo. Se ele administra-se no processo e ele é portador de livre-arbítrio, e por isso é que ele não se ausenta, inclusive, num relacionamento espírito desencarnado com espírito encarnado, num momento de manifestação, nós podemos nos perguntar se nossas relações espirituais são de mútuo consentimento. Quem consentiu esse espírito compartilhar do meu espaço de sentido e de minhas funções orgânicas? Quem permitiu? Sou eu. Se eu permitir, eu trago condições de administrar. E a outra pergunta que podemos fazer, dentre tantas outras, é: se este espírito é mais sábio do que eu devo estar buscando uma excelência na condição de aprendiz para usufruir da melhor forma possível desse relacionamento e poder oferecer a contrapartida à humanidade na forma de espíritos encarnados, desencarnados, entes diversos que estão aqui dividindo espaços conosco, e inclusive o planeta que nos recebe. Se é um espírito menos evoluído do que eu, portanto ele é menos sábio, portanto ele traz menos recursos, menos desenvoltura mediúnica, e médium é o espírito, nós nos perguntarmos: por que ele teria poder sobre mim? Nós sabemos que quem sabe mais sempre consegue administrar bem, ou pelo menos se administrar diante do que sabe menos. E daí nós tomarmos convicções de que continuamos autores da nossa história em qualquer nível de relação que estivermos. E nos perguntarmos, finalizando essa série de perguntas que não finalizariam nunca, se os espíritos compartilham de minhas funções orgânicas, do meu espaço de sentido, se compartilha do meu campo eletromagnético, e eu estou dizendo que ele faz o mal, que ele traz o mal. Nos perguntar: e onde está Deus? Quem é Deus para mim? E onde estão os orientadores espirituais, maravilhosos ceareiros do bem, que permitiriam que tal evento acontecesse? E aí nós vamos percebendo
que devemos ir ao estudo da doutrina e muito especialmente na questão 573 do Livro dos Espíritos, em que a pergunta é: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E o Espírito da Verdade responde ao nosso codificador, o irmão Allan Kardec: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em ajudá-los a avançar, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo as suas missões, porque todos têm as suas utilidades. Então vejam, diante dessa valiosa resposta, podemos fazer, dentre tantas reflexões, a seguinte: se os espíritos encarnados têm a missão de instruir os homens, e homens são espíritos, a nós encarnados, vivendo esta fantástica e irrestrita interação com tudo e com todos, cabe também instruir espíritos desencarnados que porventura se manifestam nos espaços ou através de nós, lembrando sempre que o simples fato de imaginar, pensar, fazer algo na ordem mecânica da Terra já significa instruir, pois estamos construindo mentalidade sempre. Na medida em que nós estamos construindo mentalidade e estamos em interação, em sintonia, em ressonância com espíritos e com todas as formas de vida no universo, nós já sabemos que essa orientação, essa instrução, necessariamente não tem que ser com atos dentro do centro espírita. Cada vez que nós estamos, a cada instante, não é nem instante, é milésimo de instante, que nós estamos trabalhando através do nosso imaginário, através do nosso pensamento, através da construção, através das nossas produções mentais, nós estamos construindo mentalidade, nós estamos orientando, instruindo, conduzindo espíritos a pensarem através de uma coisa que se chama mentalidade existente. Na medida em que nós estivermos comprometidos conosco mesmos e com o cosmos, e é o que nós estamos ao preparar um projeto encarnatório, nós continuamos o compromisso aqui encarnados, nós preparamos lá, comprometidos com o cosmos, conosco, com todos, preparamos um projeto encarnatório. Chegamos a uma família, estabelecemos ali nosso compromisso com o grupo familiar. Estabelecemos um compromisso com a comunidade, onde nos inserimos. E estaremos encarnados ou desencarnados, comprometidos com o universo que alcançamos, gerando a cada passo que avançamos uma responsabilidade moral, cidadã e espiritual. E o tempo todo construindo mentalidade que vai alimentar a todos. Se o Espiritismo é o fruto da doutrina dos espíritos em nosso meio, ele é evolucionista, portanto, ele não é dogmático e nem é sacro. Aí nós vamos perceber que o que se escreveu na obra da codificação, no Pentateuco Espírita, representa o pensamento do codificador e de seu grupo de trabalhadores, as orientações que eram possíveis chegar a eles através do polissistema espiritual, utilizando a linguagem possível
de ciência, filosofia e religião em pleno século XIX. Hoje, no século XX, hoje no século XXI, nós já podemos olhar para trás e verificar a diferença substancial entre século XIX e século XX para nos preparar... Não, para o século XX. A diferença entre o século XIX para o século XX, que foi o século que os estudos, o trabalho, a decodificação de tudo que diz respeito à energia e às forças cósmicas, forças interativas cósmicas, foi o século que mais avançou. Isso permite que nós espíritas, no século XXI, sob a própria orientação do nosso codificador, façamos uma boa contextualização da doutrina espírita, melhorando conceitos e práticas, sobretudo ao não sermos radicais, estudando apenas obras espíritas. Nós temos que estudar obras filosóficas, nós temos que estudar obras científicas dentro do possível de cada um tem o seu possível e é possível buscar nos segmentos de ciência, que é a expressão viva ali do homem, fazendo, acontecendo, modificando, tudo isso é ciência. Aí nós vamos alcançando a condição de fazer um espiritismo contextualizado, como nos pede, nos orienta o nosso irmão Allan Kardec. Não devemos nos esquecer, porém, ou seja, devemos nos lembrar que é à luz da essência dos evangelhos de Jesus Cristo, assumindo a cada vez, a cada instante, o compromisso de implantá-los em nossas práticas, que nos daremos ciência das nossas missões, enquanto encarnados ou desencarnados. E aí nós sairemos, inclusive, da ruptura, vida e morte, assumindo a visão de continuidade. É vida sempre, ora encarnados, ora desencarnados, porque sequer o corpo morre. O corpo, esse conjunto de células que o espírito gerencia, enquanto este pode ser o seu instrumento de evolução aqui na Terra, uma vez vencidas as possibilidades de ele ser adequadamente esse instrumento, o espírito se desliga naturalmente do corpo. Ele, por não ter o agente coordenador, que é o espírito, vai se decompor e os seus átomos permanecerão aí para permitir novas formações, ou seja, permitir novas encarnações, seja de um pé de alface, seja num porco, seja numa galinha, seja num pé de copaíba para produzir o óleo e nos servir de medicamento, seja num animal mais avançado, seja no homem que está aí como o mais evoluído na escala da Terra. Nesse processo de nos enxergar partícipe de todos e aprendizes e ensinantes para todos, sempre haveremos de nos lembrar dessa vivência simultânea de múltiplas realidades. Trabalharemos simultaneamente espíritos encarnados e desencarnados sob os mais diversos vieses das missões que naquele momento ali nós estivermos na ordem prática delas. E assim nós haveremos de buscar os nossos compromissos, cumprir os nossos compromissos, cumprir nossos desideratos, onde e como nos encontrarmos, contribuindo de forma cada vez mais substancial para a nossa própria melhoria, promovendo o nosso grupo familiar, nossa comunidade, a humanidade, o planeta. Estaremos então colaborando proativamente com o processo, com o progresso moral e espiritual de todos no universo. Eu diria que enquanto nós estivermos indo para o centro espírita para atrair espíritos ditos bons e expulsar espíritos ditos maus, nós não teremos ainda alcançado o verdadeiro cristianismo. Estaremos agindo
fora do verdadeiro cristianismo, pois o cristão sabe que o espírito, sendo cristão, o espírita sabe que ele aperfeiçoa a cada instante a força do seu caráter para viver na prática as orientações do seu mestre maior, onde, dentre tantas orientações, ele nos assevera que não são os sãos que precisam dos médicos, mas os doentes. E assim sendo, diante dos doentes encarnados ou diante dos doentes desencarnados, sejamos nós o seu médico, o seu orientador, o seu instrutor, como bem disse o Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos, como bem nos asseverou o nosso mestre, e podemos ser isso com o que trazemos, com o que somos. Nós não precisamos nos preocupar porque somos economicamente pobres, porque somos academicamente pouco instruídos, porque somos pessoas que não puderam ir sequer para nenhuma escola acadêmica, nunca, a escola curricular normal, mas nós estamos na escola da vida e nela nós estivemos já durante bilhões de anos. Se nós estivemos nela bilhões de anos para chegar até essa condição bípede, com essa psicomotricidade que trazemos, nós sabemos que somos capazes de em qualquer lugar aprender e ensinar. Nós sairemos dessa coisa de taxar quem tem mais titulação acadêmica sabe muito e quem não tem instrução escolar nenhuma sabe pouco. Nós sairemos desse patamar. Nós veremos a todos como efetivamente homens que sabem e homens que trazem seus lados ainda obscuros com relação à sabedoria maior e que, portanto, tem algo que eu possa oferecer a ele para que ele vá se iluminando e se torne cada vez mais iluminado através da força da interação, do convívio e da doação espontânea. Finalizando, nós gostaríamos de colocar para todos nós algumas indagações. Uma delas, qual deve ser a postura dos espíritos encarnados numa humanidade que vive sempre suas crises, se somos ao mesmo tempo aprendizes e mestres? Qual deve ser nossa postura? A indagação número 2. Estamos em meio a uma pandemia. Sabemos que já passamos por muitas. Qual deve ser o nosso papel? Quais devem ser as nossas atitudes, especialmente com relação aos cuidados com que repassamos de informações e com relação aos cuidados com o sistema imunológico, ou seja, com a imunidade de todos, para vivermos da melhor forma possível este momento. Indagação número 3. Como seres históricos, sabemos que a diferença é que as demais pandemias aconteceram em momentos em que os recursos no que diz respeito à asepsia, medicamentos, vacinas, tecnologia da informação, etc., etc., eram parcos. Qual deve ser a contribuição que ofereço como mestre e aprendiz diante dos recursos que existem hoje, somados aos recursos que a humanidade já tinha na época, e colocar esses recursos em prática? E a orientação número 4, procuro orientar bem o que sei, aprender bem o que não sei, ou fico a fazer barulho, veiculando notícias impróprias que recebo e sequer analiso se elas têm fundamento. Analisar, irmãos, não depende necessariamente de conhecimento técnico, científico, acadêmico, etc. Analisar é dar tempo para a nossa intuição nos dizer e nós, respeitando-a, seguir. Algumas informações nós receberemos, naquele momento não saberemos se aquilo procede ou não. Devemos consultar a nossa intuição,
pedir orientação aos nossos orientadores espirituais e darmos a eles o tempo de nos informar e a nós o tempo para decodificar. Apertar dedinho em teclas de celular, computadores, tablets, etc. é muito fácil. Construir a responsabilidade também é fácil, mas requer tempo. Apertar o dedinho não requer tempo. Construir a mentalidade para nós respondermos à luz da nossa consciência, nos dando ciência da nossa responsabilidade social, requer um tempo. Que nós sejamos capazes de nos dar este tempo. E a quinta e última é: como sabemos e sempre testemunhamos, de um modo geral, a humanidade passa por crises diversas. São crises políticas, econômicas, financeiras, crises de relacionamentos, crises existenciais, crises pela busca de poder e outras buscas do sistema, ligadas ao sistema materialista, etc. Em síntese, percebemos que tudo isso se resume e emana da crise moral, porque ainda passamos e, portanto, a humanidade passa porque ela é a soma de todos nós. Ou seja, elas decorrem da dificuldade que ainda temos de nos auto-administrar no bem. Tenho me esforçado para me perguntar se sou bem naquilo que estou fazendo. Mesmo errando, nós erramos. Fazemos escolhas às vezes precipitadas, ou às vezes dentro de informações que nos chegam, ou às vezes não, isso existe por aí afora tudo e nunca gerou problema, não tem gerado problemas, eu também vou fazer, e percebemos depois que não deveríamos ter feito. Na ordem prática aqui, isso nos acontecerá. Mas que nós estejamos nos esforçando para ser o bem. E aí nós vamos chegar a uma síntese que é: estudemos e contextualizemos melhor ainda a doutrina espírita. Estudemos e contextualizemos melhor ainda os evangelhos de Jesus Cristo à luz desta maravilhosa doutrina que é social, e nos esforcemos para expressarmos os reais valores que amealhamos ao longo da nossa existência, conscientizando-nos da consistência das nossas missões quando encarnados ou desencarnados, para instruir os espíritos, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais, como nos asseverou o Espírito da Verdade. Sejamos sempre em paz, irmãos. Sigamos em Deus, perenemente instrutores do bem, através de nossas ações possíveis. Até nosso próximo encontro.